Fala galera aqui do canal Miguel Anima, beleza? Mais um vídeo, e dessa vez um vídeo até que tecnicamente bem importante. Depois de ficar muitos dias sem Animar Gods Cup, eu tenho que dizer a verdade. Do porquê o Animar Gods Cup ainda não saiu, do porquê a série do Rini Rini ainda não saiu, e dentre outras coisas, porque eu tô focando em outras animações pro canal, os canais não ficarem parados, né? Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Mas vamos falar realmente mais sobre o título do vídeo. O assunto que mais preocupou eu e também preocupou o Anima Gods Cup por muito tempo. Atrapalhou, a gente pode dizer assim, não preocupou. Porque infelizmente, como eu disse já há muito tempo numa postagem, o Anima Gods Cup foi adiado o ano que vem. Só vai ter mais um episódio, que é o episódio que eu tô produzindo recentemente. E tudo isso aconteceu por uma coisinha bem importante que aconteceu esse ano. Uma coisa bem triste que, infelizmente, eu não gosto de falar muito sobre. Mas, eu preciso fazer esse vídeo por motivos que realmente é uma coisa importante e uma explicação que eu não dei pra vocês. Coisas que vocês podem ter a ficar um pouco confuso do porquê que não teve um episódio até agora. Mas eu vou resumir. Meu amigo, é triste falar sobre esse caso, mas eu vou resumir tudo dele pra você. Então, pelo menos deixa o seu like, se inscreva no canal, porque esse vídeo vai ser bem esquisito. Na verdade, esquisito não é a palavra certa, né? Mas enfim, nós hoje falaremos de... Bem, meus amigos, eu vou ser bem sincero com vocês e vou falar toda a verdade aqui. Mas olha, não cancelem ninguém depois desse vídeo. Eu vou ter que ser bem sincero sobre isso. Bem, tudo começou aí em 2024, quando eu conheci um canal chamado Marcos Gabriel. Mas não porque eu queria conhecer ele. Ele do nada apareceu numas lives aí do meu amigo e do nada começou a aparecer no meu canal. Eu vou ser bem sincero que eu fiquei com um pouco de medo, não entendi quem é essa tal pessoa. Quem que é Marcos Gabriel? Eu fiquei me perguntando. Por que ele tá falando essas coisas, que é meu melhor amigo, do nada começou a comentar um monte de vezes que era meu melhor amigo, pedindo pra me fazer um monte de coisas e falando que meus personagens são parecidos com personagens que ele conhece. Sendo que meus personagens foram criados antes desses personagens que ele tava comparando. Coisa que realmente é complicado. Mas olha, vou ser bem sincero, nesse tempo eu não tava com raiva de ninguém, eu não queria fazer nada com ninguém, eu só tava simplesmente aceitando. O problema é que ele me marcava todo dia, eu não entendia nada, nem o porquê ele falava que eu era o melhor amigo dele. Eu só tentei agir naturalmente como o sistema da minha vida falava que era pra mim fazer, né? Sistema entre aspas, né? Como eu achava que eu devia fazer, apenas ignorar e seguir minha vida. Mas foi aí que começou a complicação. Bem, passou um ano e eu resolvi criar uma série aqui nesse canal chamada Anima Gods Cup. Uma série onde vários dos meus amigos youtubers, animadores, não só se enfrentavam junto com alguns dos seus personagens, como também lutavam pelo destino do multiverso que estava completamente em colapso. Uma série que tem um roteiro até que simples e uma animação simples também, mas com um enredo até que bem legal, né? Bons personagens. Em resumo, o Anima Gods Cup é isso. Mas o maior problema é que, como eu disse, eles são os meus amigos que estavam lá, né? E eu pedi pra mais um animador, caso quisesse participar, era só pedir. E um dos primeiros canais a pedir foi quem? O próprio Marcos Gabriel, que hoje tá até com o nome. E como eu disse que qualquer youtuber podia pedir, basta ser animador, eu coloquei ele. E como eu dei minha palavra, eu tinha que fazer, né? Então eu coloquei ele na votação. Sim, tinha esquema de votação para um deles entrar. Até aí tudo certo, né? Até aí tudo ok. Até que simplesmente o Marcos acaba perdendo a votação. Isso deixa ele abalado. E mano, o Marcos perdeu para um personagem chamado Thales de Reverso. E é um personagem do meu amigo Thales que ele pediu para me colocar lá na votação. Então eu coloquei, a votação acabou, o Marcos fez um edit zoando o Thales, tipo, do nada, tá ligado? E ali eu já fiquei extremamente estressado. Mas depois o Marcos pediu desculpa e tava tudo bem. Só que a cada episódio que eu postava, detalhe, né, só tem 2 episódios. Nessa época ainda tava em trailer, mas quando eu postei os 2 episódios o Marcos fazia problema.
Quer saber que problema é esse? Eu vou falar pra vocês. O Marcos, ele não tem culpa de ter feito esses problemas porque ele não sabia que era ruim. E que problemas seriam esses, meu amigo? Eu vou explicar pra vocês que tipo de problemas o Marcos fez. E é mais simples de falar do que era necessário. Mas eu tenho que trazer alguns fatos aqui. O primeiro fato é que o Marcos é autista. E eu tenho vários amigos autistas, isso não é um problema. Só que ele não sabia que isso podia causar uma treta. Em um vídeo que eu fiz junto com meus amigos, tava tudo bem. Até que do nada nos comentários o Marcos diz que ele iria fazer uma campanha anti-bullying dos meus amigos zoando ele. Eu pedi para ele não fazer, mas não teve outra. Ele fez uma campanha bem horrível. Uma collab, né? Onde tinha os desenhos e as pessoas desenhavam defendendo ele. Mas defendendo ele de quê, Miguel? Tá bom, vou falar um pouco mais devagar para vocês me entenderem. O que realmente aconteceu foi que o Marcos, ele fez uma collab em desenho que ele apagou, eu não posso mostrar mais para vocês, mas ele apagou. Que era o seguinte: meus amigos estavam xingando ele por ele ser fraco no Animal Gods Cup. Era isso, e as pessoas tinham que colocar só ou seja, seu desenho, para defender o Marcos xingando meus amigos. Só que teve um ponto que as pessoas, fãs do canal dele, começaram a falar coisas horríveis, desde palavrões, ameaças aos meus amigos, sem eles verem aquelas postagens, pessoas falando que iriam matar, procurar o IP da casa de cada um deles, só por causa de uma série chamada Anima Gods Cup. Tudo isso, e ninguém sabia, nenhum dos fãs dele sabiam que o Marcos estava fazendo aquilo por causa dessa série. Mas, meus amigos, o Marcos fez uma collab que podia trazer, sei lá, o fim ou algo pior assim do canal dos meus amigos. E eu pedi pra ele apagar. Só que, tipo, demorou um pouco pro Marcos apagar. E a galera que fez essas collabs, elas estavam atacando mais o Leaf. Não sei porquê. Por muito tempo, o Marcos ele não estava nem se preocupando com isso. Ele só foi começar a se preocupar quando ele viu que seria um problema, que ele não queria ser cancelado, que nem pessoas aí que são canceladas na internet. Uma pessoa que depois, né, de receber tanto ataque assim como o Marcos depois começou a receber, ela, sei lá, ela ia fazer um pronunciamento ou qualquer coisa do tipo. Só que, como eu disse, o Marcos é autista, gente. Então ele deve ter ficado muito triste e nervoso com isso. Tipo, eu até entendo que o Marcos não queria atacar ninguém fazendo aquela collab, só queria, sei lá, a atenção das pessoas. O que é também um pouco triste, né? Mas fazer o quê? O problema é que isso realmente começou a ficar muito sério. Já que a segunda pessoa mais atacada era o Tenic. E cara, o Tenic, assim como o Leaf, na verdade todos os meus amigos não tinham nada a ver, porque o Anima Gods Cup tava recém começando, só tinha 12 episódios. E ainda só tem 12 episódios. E mano, pra vocês terem noção, o Anima Gods Cup tá tanto tempo parado que eu tava produzindo o terceiro episódio desde aquela época. E tava ficando muito bom. Só que quando eu percebi que isso tudo tava acontecendo por causa de Anima Gods Cup, eu precisei também fazer um pronunciamento onde eu expliquei tudo o que aconteceu. Mesmo que eu não tenha culpa de nada, eu fiz um pronunciamento explicando para eles pararem de brigar, porque senão o Anima Gods Cup ia ser adiado. Detalhe que nesse tempo inteiro o Leaf já tinha feito 12 Exposeds e o meu amigo Lucas Chameca já tinha feito um Exposed também no Marcos Gabriel. Cara, tipo assim, eu vou ser bem sincero, dava pra resolver na conversa, só que o Marcos, por um tempo, ele começou a se vitimizar e isso deixou meus amigos mais pistola do que ele já tava. Porque tipo, você está errado, ok, você pode confessar, só que tipo assim, o Marcos é autista, então eu entendi o lado tanto dos meus amigos como dele. E eu já tava cansado de tudo aquilo, só quis dar logo um basta nisso. E tipo assim, cara, essa treta realmente tava indo pra um lugar que realmente ia acabar, sei lá, bem pior do que tava, tá ligado? E eu só decidi, sei lá, adiar o Anima Gods Cup pro ano que vem. Que aí, né, ano que vem ainda ia entrar mais alguns youtubers, e provavelmente isso não vai mais acontecer, para não estragar o roteiro. Mas é isso, eu tava planejando um monte de coisa que eu tive que acabar. Roteiro do Anima Gods Cup, após isso foi excluído, e eu comecei a fazer outros episódios aí, de outras séries, era de outras séries, não o Anima Gods Cup. Então, meu amigo, eu só decidi adiar o Anima Gods Cup por causa dessa treta inteira. E você fala, Miguel, se você não é culpado, tu vai adiar uma série que tava
em desenvolvimento só por causa dessa briga estúpida? E eu te digo sim, meu amigo. Porque cada dia que se passava, era o Marcos se vitimizando, falando que tinha algum Marcos reverso e isso. E, mano, isso virou um ciclo infinito. Era o Marcos se vitimizando e meus amigos atacando ele a cada segundo. E pra mim, ambos eram vítimas dessa história. Só que o Marcos não se ajuda. O Marcos também não se ajuda. Eu tinha parado de ser amigo dele e o Marcos estava focando todo o ódio dele no Leaf. Mais uma vez o Leaf. E o Leaf não ficou quieto, ele atacou um monte de exposed assim que possível. O Marcos, depois ele se arrependeu e começou a pedir desculpas, mas o Leaf não queria aceitar. E depois, mano, depois disso tudo, o Marcos, ele queria ainda ser meu amigo de novo. E eu fui conversar com ele no Zang pra acabar logo com isso. Só que eu falei uma coisa muito importante, que eu iria me afastar dele. Não tinha como, porque, mano, eu não aguentava mais. Apesar de entender que ele é autista e tal, ele ainda me dava um pouquinho de medo por ficar me marcando o tempo todo e eu não conhecia esse tal de Marcos. Eu não conhecia nada dele. E ele aparecia no meu canal falando sobre qualquer coisa. Eu falo sobre o Fluminense e ele fala que gosta do Flamengo. Em resumo, infelizmente, essa treta toda levou o Animal Gods Cup a ser adiado pro ano que vem. Bem, gente, é isso. Lembrando que esse vídeo não é um exposed nem um pronunciamento. Esse vídeo é realmente a explicação do que realmente aconteceu. Real, sem interrupções, sem mentiras, sem nada. É tudo que realmente aconteceu. Eu tenho até algumas imagens ainda dos dias, só que nenhuma delas, como eu disse pra vocês, não tem imagens importantes. Só algumas imagens do Marcos me incomodando mesmo. E, tipo, hoje em dia, o Marcos ainda fala comigo no Zang, Discord e tudo mais, mas eu não falo com ele não. Enquanto isso, meus amigos só se afastaram do Marcos mesmo, não tô nem aí mais pra ele. Fiz esse vídeo pra falar uma coisa importante. Eu não vou fazer só mais um episódio, eu vou fazer 2 episódios de Animal Gods Cup. Então podem comemorar. Que o Animal Gods Cup ainda assim foi adiado, mas eu irei fazer 2 episódios. Então é isso mesmo, meus amigos, podem ficar felizes. Mas para ser sincero, sobre essa treta, realmente o melhor que meus amigos fizeram foi esquecer. E o Thales também, ele foi lá, se desculpou por algum motivo, mas acabou, graças a Deus. Hoje em dia o Marcos foca apenas nos seus amigos e continua me marcando, e só isso mesmo. Tudo normal, tudo voltou ao normal, mas eu tenho certeza que meus amigos sofreram traumas com cada postagem daquelas. Bem, é isso, gente. Deixa o like e se inscreva no canal, se vocês querem saber mais histórias assim doidas da minha vida. Lembrando que isso não é um exposed e nem um pronunciamento, é só um vídeo explicando. Bem, é isso. Valeu.